parou para pensar? O que faz alguém ter dor? Como é que eu tenho certeza que alguém realmente tem dor? Quando a gente tem uma lesão, com lesão tecidual, ela provoca uma série de reações fisiológicas para cicatrização. E quando isso não é visível, não existe uma ferida aberta visível, como é que a gente vai resolver esse problema da dor crônica? Então precisamos entender como é possível a pessoa saber se a pessoa tem dor. Então existem reações neurovegetativas como sudorese, palidez facial, branca taquicardia, as pupilas podem ficar dilatadas, a gente chama de midríase, elevação da pressão arterial, a taquipneia, rubor facial, postura antálgica para minimizar a dor, movimentos de retirada, tremores ou espasmos musculares, hiperreflexia, uma respiração superficial e irregular. Isso é muito evidente na dor crônica, a dor aguda, muito intensa, tá? Mas são todas alterações neurovegetativas. Você não tem como simular elas nessa situação. São alterações neuroimunológicas, porque elas envolvem respostas inflamatórias, neuroinflamatórias. E tudo isso é possível de ser verificada na imagem infravermelha, na imagem da perfusão tecidual, mesmo na fase crônica, onde essa resposta também é presente, só que de uma forma mais sutil e não visível. E aí que mora o segredo da documentação por imagem infravermelha. É o seguinte, as alterações de temperatura cutânea, elas acontecem nas lesões por esforço repetitivo, na presença de lesões, mesmo não visíveis a exames anatômicos. Então, as lesões não específicas, elas têm alterações de temperatura, de perfusão, de atividade metabólica no local da dor, apesar de não ter uma hiperemia visível. Então, elas produzem, sim, aumento de temperatura. E para isso, existe inclusive um código na CBHPM que chama-se termometria cutânea. Então, é a termografia por infravermelho, por termometria cutânea. Ela avalia em territórios os dermátomos, em segmentos do corpo, e é um procedimento médico regulamentado. E aqui está o código dele da CBHPM. Como qualquer outro método de imagem, ele também pode ser utilizado. Por definição, então, o método de termografia, ele converte o calor, a emissão de infravermelho, em uma luz visível. Então, numa imagem de uma mão com artrite, por exemplo, não é visível esse processo inflamatório das articulações. Talvez a deformidade, da mesma forma como a gente vê a deformidade, as alterações degenerativas lá numa ressonância magnética de coluna, mas será que aquilo é ativo, tem uma atividade metabólica local? Aí a imagem infravermelha permite, então, visibilizar essas alterações. Ela transforma a radiação infravermelha numa imagem visível, do qual é perceptível aos olhos nus. E tem-se a imagem do corpo total, como a gente está vendo aqui, onde as áreas de maior intensidade estão na cor vermelha, as áreas de menor intensidade na cor azul, utilizando-se essa escala colorimétrica, que ela é a escala RGB e é mais comum para nós, né? Percebemos que aquilo que tem mais atividade inflamatória na cor vermelha, o que tem menos atividade inflamatória, ou seja, menor perfusão em azul. É mais intuitivo. Mas existem outras cores também que podem ser utilizadas para diagnóstico. Então, é um método diagnóstico sem contato, não invasivo e sem contraste, como qualquer outro método de imagem. Ele está avaliando a superfície do corpo humano. Então, apesar da imagem ser da superfície do corpo humano, ele está detectando alterações que estão abaixo da pele. Alterações provenientes de modificações da perfusão da pele. Na derme existe uma rica circulação arteriovenosa controlada pelo sistema neurovegetativo simpático. Então, fibras autonômicas que fazem uma vasoconstrição quando tem uma dor intensa, por exemplo, ou vasodilatação quando tem uma lesão de um determinado tipo de nervo naquele território. Dessa forma, isso vai modificando o fluxo de sangue numa determinada região que a gente vai denominar de dermátomo, quando é um segmento de pele, né, ou no esclerótomo relacionado à articulação, miótomo ao músculo, angiótomo a todo o tecido
arterial, né, ou vasótomo. Então, essas alterações elas podem ser segmentadas quando afetam essa região, modificando, portanto, a perfusão e a imagem. E elas podem ter até, inclusive, uma conexão com vísceras, aí já é um outro assunto. Então, é uma imagem que avalia fisiologicamente, funcionalmente, o funcionamento do sistema corporal. Todo esse fluxo de sangue ele é controlado pelo hipotálamo, inclusive pelo núcleo supraquiasmático, e o hipotálamo, porque ele é o centro da termorregulação, é o centro onde vai provocar mais vasodilatação ou menos vasodilatação ou vasoconstrição, conforme a temperatura do ambiente. Mas se você tiver uma lesão estrutural, o fluxo de sangue naquele segmento pode modificar. Então, uma lesão de um nervo, uma lesão inflamatória, vai modificar isso. Qualquer alteração em todo o trajeto, todo o sistema nervoso, a partir daquele ponto em diante, ele fica alterado. Então, uma lesão medular vai causar uma alteração em todo o segmento inferior. Uma lesão do nervo mediano em todo o segmento do nervo mediano. Uma alteração só da articular, uma epicondilite lateral só daquela região, e assim por diante. E então, o conceito de angiossomo é muito importante na termografia. As estruturas do corpo humano elas são formadas durante o desenvolvimento embrionário em blocos chamados somitos. Então, são blocos um em cima do outro, eles se organizam. Com o tempo, eles vão formando o que a gente chama de dermátomos, que já são as regiões da pele conectadas a um nervo específico. Então, além desses blocos, existem blocos que incluem só grupos de músculos, tecidos conectivos, fáscia e blocos de vasos sanguíneos, formados no conjunto todo, o que a gente chama de angiossomos, muito estudado na cirurgia plástica, quando faz reconstruções de partes do corpo. Quando usamos a visão infravermelha, podemos estudar esses blocos em conjunto. Então, se houver uma alteração em um desses segmentos angiossomos, isso pode indicar qual parte do corpo está lesada ou qual doença está causando a dor do paciente. Mesmo que não tenha uma alteração anatômica visível, uma compressão de um nervo, ou uma obstrução de um vaso, ou uma lesão destrutiva de uma articulação, uma deformidade, ele vai provocar essa alteração. E caindo naquela situação que quando tem a deformidade, ele não vai estar alterado se não for a causa da dor do paciente. Todo esse processo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, que é o responsável pelas funções automáticas do corpo. É por isso que a visão infravermelha pode ajudar a ver, entre aspas, a dor do paciente. Apesar de ser subjetiva, ela vê a origem, a causa da dor, ou a dor se manifestando nesses angiossomos, alterando a emissão de infravermelho para a área afetada de dor. Como diz aqui uma frase do William Deming, né? O que não se mede, não se gerencia. Então, hoje, se você não mede a dor do paciente ou enxerga ela de alguma forma, não consegue comprovar ela de uma forma, a sua perícia fica muito mais complexa. É uma frase atribuída ao estatístico e consultor, conferencista e professor norte-americano William Deming, e ele trouxe várias melhorias no processos produtivos nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente precisa de métodos para gerenciar, né, porque se você não gerencia não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então, é dessa forma que você fecha o ciclo do diagnóstico pericial completo.